Então, 2 horas, 7 minutos, muito boa tarde. É um prazer imenso receber vocês aqui com a gente de novo no nosso webinar, que é uma sequência aí de vários temas diferentes, conversas diferentes, propostas diferentes, mas que a gente possa trazer sempre algo novo, ou algo que possa contribuir para o conhecimento de vocês, para o aprendizado de cada um de vocês, que vocês levem realmente coisas importantes naquela mochilinha do conhecimento, que a gente guarda, leva todos os dias com a gente e usa no nosso dia a dia, no trabalho, com a família, nas coisas que a gente faz no dia a dia. A ideia é essa, então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Barbosa, para quem ainda não me acompanhou. Sou diretor comercial do EduPulses e geralmente sou a pessoa que faz contato com vocês, conversa com vocês, mostra como é que funciona a ferramenta, porque é uma delícia fazer coisas que a gente gosta, e trabalhar com o EduPulses para mim é fantástico. E hoje temos um ilustre convidado, estive com ele em São Paulo há pouco tempo, o Igor Coso. O Igor, gente, ele é presidente da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, trabalha com gente o tempo inteiro. Ele adora, porque ele estava lá no evento com milhões de gente procurando ele, falando com ele, o sorriso no rosto o tempo inteiro, sempre solícito, esse é um negócio fantástico que ele tem, essa energia gostosa, e ele aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente e poder falar um pouquinho com a gente. Mas antes de passar para o Igor, quero também apresentar aqui para vocês o Pedro Carneiro, que é o presidente, o CEO do EduPulses, está sempre com a gente também, parceiraço. Eu quero passar a palavra para o Pedro, então, também dar um recado para vocês. Fala, Pedrão. Pô, legal, Thiago. Estou verificando ainda o som aqui, baita apresentação, acho que você foi bem modesto aí na sua participação dentro desse universo de T&D também, palestrante, facilitador, enfim, entendedor de liderança também. É um prazer enorme, tá, Igor, te receber aqui. Eu acho que eu falo em nome da nossa comunidade, que é muito legal trazer esse assunto, de organização de grandes eventos, porque a gente trabalha tentando trazer interação, o que nos motiva a trazer interação para palestras, para aulas, para eventos de uma forma geral, apresentações. E a gente pôde, eu estava em São Paulo também, junto com você, junto com o Thiago, eu pude ver lá o calor humano, que o Thiago traz bastante, essa interação, esse engajamento, e poder enxergar também um pouquinho do EduPulses ali. E claro que gera muita curiosidade para a gente, tá? E saber assim, cara, como é que funciona, a máquina para organizar um evento de alto impacto, como foi o CBTD desse ano e como foram as edições anteriores também, Como ele vai se construindo, como ele vai tomando o corpo que ele tem hoje. Então, dentro dessa curiosidade, eu acho que a gente já tem aqui mais de 30 pessoas aqui participando no ao vivo com a gente, que vão interagir junto com a gente, trazer dúvidas para você. O pessoal engajando também nas nossas redes sociais. É muito bacana. E, pessoal, queria agradecer também a participação de vocês aqui nesse evento. Mais um webinar que eu acredito que vai trazer um conteúdo muito rico para a gente. E a gente começou essa trajetória no início do ano de oferecer, junto a especialistas, junto a palestrantes da nossa comunidade, são parceiros nossos, trazer um conteúdo, um conhecimento que possa se multiplicar. Então, a gente já teve temas dos mais variados, já falamos sobre gestão do tempo, falamos sobre chat GPT na aprendizagem, falamos sobre comunicação não violenta, falamos sobre formas de você utilizar o seu próprio eu, se conhecer melhor para fazer apresentações mais autênticas. E agora a gente vai falar sobre organização de grandes eventos. E antes, até pedir para o Thiago já ir compartilhando aí a nossa tela do EduPulses. Antes, quando a gente estava começando a organizar, o Igor foi super solícito, aceitou o convite, não, vou participar com vocês. O evento do CPD tem 2 semanas no máximo que aconteceu, ele deve com certeza estar naquele momento de esvaziamento das atividades, assim, tirar aquele peso, talvez, já começando outro planejamento, mas topou vir conversar aqui com a gente. E eu fiquei pensando, eu, o Thiago, todo o time aqui junto com o Igor também, o que a gente pode trazer de prático. É legal você ver um grande evento, mas o que a gente pode trazer também de coisas aplicáveis nas nossas apresentações, nas nossas palestras, na forma como a gente executa, de
diferentes atividades, né? E o Igor já vai apresentar aí como é que foi a construção, planejamento disso tudo, e com certeza vocês também vão ter essa percepção. Olha só que bacana, tais pontos, como é que a gente pode aplicar aqui no nosso dia a dia. O Thiago está compartilhando com vocês a tela do EduPulse para aqueles que nunca participaram de uma apresentação com o EduPulse. Como é que funciona? A gente quer dar voz, né? A gente quer que todo mundo participe de alguma forma na construção desse conhecimento, né? E aí, para fazer isso, basta você usar o seu celular e acessar esse QR Code aqui, está na tela, ou tá? Dá para acessar edupulse.io e entrar com o PIN EDU 2023. Com isso, olha só, o númerozinho de participantes aqui já está crescendo na tela. Vocês vão entrando, e conforme vocês vão entrando, a gente tem uma primeira pergunta para vocês. Lógico, né? Estamos chegando aqui, vamos começar a ouvir o Igor falar, mas o que representa, né, o sucesso de um grande evento para vocês, né? Ele vai ser memorável, ele vai ter engajamento, ele tem encantamento do público, ele tem palestrantes, né, renomados ou bastante conteúdo para oferecer. Então, fiquem à vontade para participar. Eu acho que esses insights também vão ajudar aí na condução da própria apresentação do Igor. O pessoal já participando aqui, Thiago, que legal. Muitos participantes, satisfação dos participantes, conteúdo. Vamos dar um minutinho para o pessoal contribuir aqui, quem quiser participar. E aí a gente começa com o Igor. Thiago, o que você acha? Acho que o Igor pode começar falando com a gente já, inclusive. Já pode começar falando com a gente? Então, perfeito. Sim, acho que o Igor já pode... Já vamos já para o Igor, já, com certeza. Igor, seja muito bem-vindo, né? Como disse o Pedro, é um prazer te ter aqui, cara. Você é um cara fantástico, humilde pra caramba, sempre com um sorrisão. E eu tenho certeza que a galera aqui vai querer te escutar um pouquinho aí, como é que tá por trás, né? E assim, eu estive lá, cara, é um sucesso esse evento. O que tá por trás disso, né? Então, deixar que você possa trazer um pouquinho de você, Igor, e talvez essas palavras que vão aparecendo aqui na tela já possam ser também algumas inspirações para tua fala aí. Fica à vontade, Igor, seja muito bem-vindo, cara. Pô, Thiago, valeu, brigadão mesmo. Pedro, sensacional essa parceria, sempre me deixa muito contente. Assim, a gente já tem uma parceria com o EduPulse já de vários anos, e eu sempre eu falei até durante o CBTD, né? Eu tenho um orgulho de ter uma ferramenta como o EduPulse aqui no Brasil, assim, que é uma ferramenta brasileira, que tem todos os recursos que a gente precisa para trazer mais interatividade para os nossos eventos. Então, muito legal, parabéns para vocês, e fico muito feliz de falar do evento que eu amo, né? Eu cresci, e posso falar que eu cresci fazendo CBTD, participando do CBTD. O meu primeiro emprego foi no CBTD, lá nos anos de 92, 93, né? Eu trabalhava... Foi no Congresso de 92, que foi em Bauru, agora que eu lembrei, o ano certinho. Eu recebia os fax das inscrições, né? A inscrição chegava por fax, e aí eu organizava naquelas pastas com folhas plásticas para poder colocar depois em ordem alfabética todos os fax, todos os processos de inscrição. E aí eu saía da escola, ia para a BTD, né? Meu pai estava começando a trabalhar com o pessoal da BTD também, em Assumir, e aí eu comecei a trabalhar no CBTD, fazendo essa organização aí de inscrições recebidas por fax, ou seja, dá para falar que eu cresci participando e conhecendo e curtindo o CBTD, né? Então tem muita história por aí. E ele foi um evento que foi crescendo, né? Depois de 92, foram alguns outros anos que tinham o Congresso com uma estrutura maior. Depois ele acabou mudando um pouco a dinâmica do CBTD, né? Até que quase que foi encerrado o período do CBTD. A gente resolveu começar ele pequeno, novamente em 96 em Santos, né? E aí foi quando a gente foi para Santos pela primeira vez, lá em 96, e o Congresso foi com 70 pessoas.
O evento para 70 pessoas em Santos, ele acontecia na parte da tarde, a gente começou esse processo lá em 96, e aí veio ano a ano crescendo. Em 2003, a gente foi para o centro de convenções lá de Santos ainda, aí era o congresso já estava um pouco maior, estava com 800 pessoas, né? Antes ele ficava no hotel no Parque Balneário, e depois foi para 800 pessoas lá no Mendes Convention Center, lá em Santos, e foi crescendo até que em 2018 a gente percebeu que não cabia mais em Santos, a gente precisava vir para São Paulo. Né? E aí, em 2019, a gente fez a nossa primeira edição, depois de muitos anos em Santos, a gente veio para São Paulo novamente, já no Promagno. E aí foi um grande aprendizado. A gente sempre teve, no CBTD, um cuidado de fazer um evento onde a gente tivesse a conexão com as pessoas, a gente pudesse estar próximo das pessoas, né? Então, lá em Santos a gente tinha muito disso. Quando veio para São Paulo, a gente estudou muito, né? A gente conversou com muita gente para ajudar a construir, inclusive os patrocinadores, participantes, expositores, parceiros, fornecedores. A gente colocou todo mundo numa sala no início do processo, né? No início do ano, para descobrir como que a gente manteria a essência do CBTD aqui em São Paulo, sabendo que ele ganharia uma dimensão diferente do que era em Santos, né? Então foi um bom aprendizado, até que 2020, quando a gente ia consolidar esse aprendizado, tudo mudou, aí a gente passou para digital 2021, 22 voltamos com presencial, e aí a gente mudou um pouco a agenda, né, para fazer o CBTD no final do primeiro semestre, que era a nossa intenção já de quando viermos para São Paulo. A ideia era ir antecipando ano a ano para fazer em junho. Então a gente aproveitou a mudança da pandemia para trazer para junho, e agora a gente vai se consolidando a partir de 2022, e aí com o evento desse ano de 2023, um evento super apaixonante, né? Como a gente percebe nos retornos, nos feedbacks das pessoas, que é um evento que a gente consegue manter essa essência de alegria para todas as pessoas. Então, dá para ver, né? Eu sou apaixonado, adoro falar dessa história do CBTD. Pô, que legal, cara. Eu não sabia que o comecinho tinha sido dessa forma, assim, né? Com poucas pessoas, né? Que bacana saber essa história. Eu conheci o CBTD, Igor, lá em Santos, cara, e já tinha para mim uma mágica no negócio, porque botar um monte de ônibus de São Paulo para levar o pessoal para Santos, né? E acolher essas pessoas lá em Santos, né? Com a estrutura que vocês tinham lá, já era fantástico para mim. Quando agora veio para São Paulo, né? Tipo assim, continuou com esse encantamento, para mim foi muito legal. Então eu conheci vocês lá em Santos, mas quando eu conheci já tinha muita gente, tá? Já tinha um negócio que era gigante, assim, né? Muito bom. Boa. Mas é isso. E agora, até a gente, acho que no próximo tem o primeiro slide aí que a gente fala um pouco do tema, que aí começando a falar um pouco dos desafios, né, que a gente tem do CBTD, né? A gente sempre, um deles é a definição do tema, né? Como que a gente consegue convergir todas as tendências, as ideias, tudo que a gente quer falar num tema do CBTD, né? Então esse já é o primeiro grande desafio. E esse ano para a gente era muito claro, a gente queria falar sobre humanização, sobre conexão e sobre engajamento, que eram 3 palavras que surgiam muito nas nossas conversas com os profissionais da área de treinamento, da área de desenvolvimento. E eu falei assim, puxa, só que a gente não estava conseguindo juntar essas palavras, né? E aí a gente aproveitou a ferramenta aí disponível, que é o ChatGPT. ChatGPT, a gente tem o congresso, eu contei um pouco da história do CBTD, Congresso para Profissionais de Educação Corporativa, que atua com treinamento e desenvolvimento. A gente está querendo pensar numa frase-tema, e aí é humanizar, engajamento e conexão. Como que a gente consegue colocar isso numa frase? Gente, veio uma frase muito parecida com essa que está aí, que é humanizar para prosperar, construindo conexões e cultivando engajamento. E a gente falou assim, uau, é bem nessa linha que a gente quer. A gente só deu uma organizada na sequência das palavras, das frases, e ficou
uma experiência muito com a nossa cara. E acho que isso é legal, a gente entender que tem as novas ferramentas que vão surgindo e aproveitar o que a gente tem por aí. Então, essa foi um pouco da história da construção do tema, que é um primeiro desafio, porque a partir desse tema a gente começa a pensar na imagem, você vê essas ondas de fundo, as pessoas conectadas através de uma rede, e aí as pessoas trazendo humanização. A gente usa essa frase muito como insumo para o pessoal que vai fazer a parte de comunicação visual, ter uma referência para poder fazer tudo conectar. Gente, isso dá um trabalho, é um desafio muito grande para a gente conseguir conectar. A gente não tem uma agência externa fazendo isso. A gente gosta de fazer essas coisas que refletem o nosso jeito, a nossa forma de agir. A gente gosta de fazer internamente para ser muito autêntico, para ser muito nosso. Então, é sempre um processo que já começou para 2024. Né? Então, a gente já está em 2024 discutindo, coletando possibilidades, coletando ideias para fechar e pensar no CBTD 2023. Bom, seguindo aqui, eu vou pedir para o Thiago também passar o próximo, que é um vídeo, não sei se vocês já viram o vídeo o teaser do que rolou do CBTD. Acho que tem um vídeo no YouTube aí, Thiago. Aí, boa. Legal, vou rodar aqui. Passando o som direitinho aí. Preparados para o de aprendizado e utilização do conhecimento? Que massa. Eu até apareço no vídeo, cara. Olha lá, aí, tá vendo? É isso aí. A hora que esse vídeo, assim, ele expressa muito a nossa essência, o nosso jeito de cuidar, de criar esse ambiente. A gente fala muito, assim, não é por acaso que a gente tem essa preocupação, até uma obstinação pelo encantamento, pelo atendimento, porque é para criar um ambiente propício ao aprendizado, né? O propício à troca, deixar as pessoas felizes, animadas, apesar dos desafios que um evento desse porte tem, né? Eu vou até pedir o segundo slide aqui, que a gente tem alguns números do CBTD, né? Esse ano a gente teve mais de 7.000 participantes, somando os 5.000 que estiveram presentes, mais 2.000 que se inscreveram para participar e estão acessando o conteúdo de forma digital. Então, são 7.000 pessoas que estão envolvidas no CBTD, 65 expositores. Então, a gente sabe dos desafios e as filas vão existir, tem algumas coisas, vai estar cheio o corredor, e tem algumas coisas que a gente já vai observando, a gente já tem uma lista gigantesca de ideias para 2024, e a gente ouve muito, né, o feedback, o retorno dos participantes justamente para tentar solucionar esses desafios. Então, além das avaliações que a gente pega, a gente realmente lê todas as avaliações, pega todos os insights, a gente tem uma equipe, um processo para fazer isso, e acho que isso é um dos fatores principais e primordiais do sucesso do CBTD. Aqui, além disso, tem os números, né, de eventos aqui 68% das pessoas usam o CBTD como evento único na área de gestão de desenvolvimento de talentos. O pessoal usa o conteúdo do CBTD, é relevante,
a maioria é focado realmente na área de T&D, 68%, então tem bastante coisa para falar, 52% são líderes, e aí essa questão do nosso público, de entender quem é que vai, ajuda a gente a construir o evento, né? A gente sabe que o CBTD é o momento que muitos dos profissionais que atuam no dia a dia desenvolvendo outras pessoas, é o momento que eles param para cuidar do próprio desenvolvimento, para olhar as tendências, olhar o que está acontecendo, e a gente sabe que o CBTD, para muitos deles, é a única oportunidade que eles têm nesse sentido, né? Então, no próximo slide tem até algumas frases, algumas falas do pessoal falando sobre alguns retornos, né? Que é inovador, dinâmico, tem as interações são muito legais, e uma coisa que sempre aparece, a primeira é organização e o staff bem preparado, que são os nossos queridos amarelinhos. Tem alguns amarelinhos que estão aqui, né? O Antônio até colocou aqui, amarelinho por aqui, acho que a Priscila também colocou que estava dos amarelinhos, né? Que ela foi amarelinha pela primeira vez. E a gente sempre tem essa atenção. Os amarelinhos já são um grande marco do CBTD, né? É o nosso principal modelo de forma de expressar o nosso jeitinho, que eu vou falar um pouquinho mais desses amarelinhos mais para o final, na hora que eu vou falar da equipe. Mas, além dos amarelinhos, a gente tem uma preocupação muito grande com a curadoria do conteúdo, né? Então, aqui eu vou falar... Tem mais duas coisas que eu vou falar e depois a gente abre para conversa, para bater um papo. A primeira é sobre a chamada de trabalhos. A gente tem... Eu acho que esse é um dos pilares. Se eu fosse para destacar dois grandes pilares do CBTD, né? Esse da chamada de trabalhos, da curadoria de conteúdo, e outro pilar é a equipe preparada de atendimento, a equipe dos amarelinhos. O primeiro pilar da chamada de trabalho, a gente recebeu esse ano 569 propostas de trabalho para serem apresentadas no CBTD. Então, é muita coisa. A gente tem uma equipe de comissão científica que faz a seleção, faz a avaliação das 569 propostas. Todas são analisadas, se estão com todas as informações que a gente precisa. Os palestrantes tem que gravar vídeo, tem que dar uma descrição, dar o motivo que eles têm interesse em participar. Então, tem uma série de critérios que essa comissão analisa para fazer a construção da programação. E aí a gente divide essas propostas, né, em vários eixos, né? Dessas 569, a comissão tem o trabalho de aprovar 62. Então, são 62 propostas, praticamente uma em cada 10 são aprovadas pelo critério da comissão. Que além dessas 62 propostas que são aprovadas pela comissão, a gente tem as atividades oferecidas pelos patrocinadores também, que aí somando todas elas, né, que estão divididas aí, as plenárias, que são 5 atividades, e inclusive essas plenárias esse ano a gente não são só 5 palestras, a gente dividiu em 14 palestras, então tinha palestras de abertura, algumas foram divididas para dar mais... diversidade de conteúdo, diversidade de palestrantes, né? É uma forma da gente abrir espaços relevantes para pessoas com pensamentos diferentes. Então, essa foi uma das grandes diretrizes do CBTD para esse ano. E aí, 24 palestras clássicas, 10 workshops nas salas de experiências, Inspiras, que são atividades tipo TED Talks de 15 minutos, que foram 42 palestras, né? As atividades do Prêmio Destaque para representar e trazer benchmarking, referências de cases de sucesso na área de educação corporativa. Aí, conteúdos de palestrantes, né? O Expo Talks, que eram palestras de 1 hora, Expo Insights, palestras de 15 minutos. Eu sei que, ao final, foram mais de 175 atividades. Se a gente somar conteúdo que está só na plataforma digital, passam de 200, né? Então, tem muito conteúdo e é um desafio fazer a curadoria, fazer o acompanhamento, fazer a organização desse conteúdo de forma que ele seja acessível. Então, a equipe toda a equipe que está envolvida, são mais de 30 pessoas envolvidas
na operação do CBTD para fazer tudo isso acontecer, né? Então, 30 pessoas que trabalham especificamente para o CBTD por um período maior do que o período do evento, né? Que aí são os amarelinhos, que eu vou falar agora no próximo slide, de todo o processo desses amarelinhos, como que eles participaram e como eles chegaram para a gente, né? Foram mais de 800 candidatos. A gente não trabalha com uma agência para fazer, eu preciso de 170. São 170 pessoas que trabalham para a gente como amarelinhos, então, mas a gente gosta de abrir espaço para pessoas que já trabalharam com a gente, e pessoas que nunca trabalharam com a gente, mas já trabalharam em eventos, mas principalmente pessoas que nunca trabalharam em eventos, né? Para a gente abrir um espaço. Então, a gente, quando faz a seleção dessa equipe, desse pessoal, a gente tem esse olhar para construir de forma equilibrada as pessoas que já trabalharam, que já têm um pouco de experiência, mas não são todas que se inscrevem que já tiveram com a gente e acabam sendo aprovadas, porque a gente gosta de mesclar. Então, a gente tem por volta de 30% a 40% de pessoas que já trabalharam, alguns, inclusive, por mais de 10 anos trabalhando com a gente, mas a gente sempre quer mesclar com pessoas que estão vindo pela primeira vez, que vão trazer uma energia nova, uma energia diferente, uma visão diferente do evento, e assim a gente constrói a nossa equipe, né? O processo de seleção, ele é muito legal, ele aconteceu de uma forma gamificada. Então a gente montou 8 sessões com um processo de gamificação, onde eles tinham um jogo com uma trilha para seguirem e acompanharem o nosso jeito, a nossa essência. É uma seleção muito baseada em valores, né? Nos valores da ABTD e nos valores do CBTD, que são as chaves, as 4 palavras que tem o acrônimo ACIM. A gente gosta de falar que no CBTD a gente faz ACIM, que é ACIM. A de acolher, C de cuidar, I de inspirar e M de multiplicar. Então a gente faz um jogo baseado nesses 4 pilares, né, para ver a visão, as opiniões, como as pessoas se colocam, se portam com base nisso. E a gente vai fazendo as seleções, as escolhas, vai ranqueando ou pontuando, né? Não é bem um ranking, a gente vai pontuando as pessoas, os pontos fortes, os pontos fracos, já deixando uma ideia da área de atuação. São mais de 8 áreas de atuação que tem no evento. Então estava falando com o Thiago um pouquinho antes, tem a área de transporte, tem o pessoal do acolhimento que está lá no credenciamento, tem o pessoal que está no metrô, tem o pessoal que está na porta de sala, tem o pessoal que está na Expo, tem o pessoal que está em stand da BTD, né? Como a Priscila colocou aqui, que ela estava no stand da BTD. Então, a gente tem algumas áreas que a gente vai distribuindo, a gente já vai, com base no perfil, tentando direcionar para essas áreas, né? Para a gente já ter um pouco de interesse. A gente pede para que todos eles também, quando se inscrevem, a gente explica um pouco quais são as opções de áreas que eles coloquem para a gente o que eles gostariam de fazer no CBTD, né? E aí a gente vai tentando encaixar, tentando organizar isso para que dê o tal do match, né? Que as pessoas se encontrem e consigam curtir bastante. Aqui o Aristóteles pediu para repetir o ACIM. É ACIM, que é A de acolher, C de cuidar, I de inspirar e M de multiplicar. Aí, valeu, Antônio. Já colocou aí. Amarelinho, o Raiz sabe na ponta da língua, tá vendo? Olha lá. Que legal, que legal. Muito bom. A minha experiência aí com os amarelinhos foi um negócio absurdamente fantástico, né? Eu tinha uma pessoa, e inclusive eu quero citá-la aqui, né, se você me permitir, que Claro. eu lembro que era Leandro o nome dele, estava Lê no crachá, mas ele se intitulava Pudinzinho. E, cara, ele recebia a gente no ônibus, subia no ônibus, ele fazia algumas perguntas todos os dias. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Vocês tomaram um café? Né? Esperar o pessoal responder, né, e tudo mais. Vocês beberam água? Né? E aí, dali começava a conexão com ele. Cara, todos os dias fazia essas perguntas, brincava um pouco com isso com a gente e já dizia que estaria disponível para bater foto com a gente lá nas engrenagens dentro do CBTD.
Então, assim, foi fantástico a experiência desse cara, que foi a minha experiência, né, do meu trajeto até o CBTD. Legal, mas isso, como que a gente procura deixar as pessoas à vontade? Óbvio, a gente tem a parte de treinamento, então a gente tem um dia inteiro, né? São 5 dias de trabalho no CBTD. O primeiro dia inteiro é de treinamento em sala de aula sobre os valores, sobre o jeito ABTD, para dar essência. E aí, e abrir as pessoas para elas serem espontâneas também, para elas serem elas mesmas, né? Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem. Então, essas perguntas que o Lê, que o Pudinzinho fez, não faziam parte de um roteiro, de um script, eram dele, né? O que a gente entende muito nessas 16 horas de treinamento que a gente faz, porque são 8 horas, é um dia inteiro específico de cultura e valores, a gente vai dando pílulas de treinamento depois da seleção até o dia do evento, então a gente tem um grupo de WhatsApp, vai mandando vídeos, vai mandando conteúdo, vai mandando atividades para ir criando conexão. Mas a ideia é transmitir a nossa essência para que as pessoas possam repercutir isso. E aí entra a questão do inspirar e multiplicar. Então, a hora que a gente fala da inspiração, né, a gente gera inspiração para eles fazerem e multiplica isso na essência deles. Então, a pergunta, vocês beberam água? Não tem um script, um roteiro, olha, você tem que perguntar isso, tem que fazer assim, assim, assado. É autêntico. Né? E é isso que a gente busca. Em alguns pontos, a gente precisa ter um script. A gente tem lá o pessoal que faz a apresentação dos palestrantes. Né? Então, a gente tem um roteiro mais formal de alguns lembretes que a gente precisa ter. Mas a gente deixa aberto para quando as pessoas forem falar com os palestrantes, mesmo porque as pessoas, os amarelinhos que fazem a apresentação de palestrante, não são palestrantes, não são mestres de cerimônia. Então, esse papel ajuda eles a terem essa experiência e fazer um processo mais tranquilo. Mas a gente deixa aberto para quem está mais à vontade, conversar com o palestrante, organizar como vai fazer a apresentação e trazer um pouco os avisos importantes que a gente tem para trazer. Então, essa parte do treinamento é muito focada em deixá-los transbordarem, transpirarem quem eles são. Então, a gente busca muito essa essência na fase do treinamento. E aí, a gente vai te falar assim, poxa, a gente tem praticamente um amarelinho para cada uma das atividades, né? São 175 atividades no evento como um todo, né? Então, a gente tem uma equipe grande no evento para atender as pessoas, a gente gosta de ter uma proporção grande, e eles são amarelinhos por quê, né? Aquele colete amarelo, fácil de identificar, porque o que a gente quer é que o participante, em qualquer momento que ele esteja na jornada dele, na experiência dele dentro do centro de convenções, para onde ele olhar, ele vai identificar alguém da equipe que pode ajudá-lo, né? A gente trabalha muito com a equipe também uma questão de antecipação. A hora que você percebe que tem alguém olhando para os dois lados, querendo se ambientar, a gente fala, gente, vai lá e conversa com eles. A gente chama isso cria o ponto de conexão, cria um ponto de contato com esse participante, que isso é muito, muito bom, é muito vivo e traz essa humanização, traz esse jeitinho para o CBTD. Né? Então, de forma geral, era isso que eu queria falar. Eu tenho mais um vídeo que aí fala mais especificamente do treinamento dos amarelinhos. Você pode passar para a gente, Thiago? Já está na agulha aqui, já vou dar o negócio aqui no vídeo e deixar ele grandão aqui na tela. Boa! Aí fala um pouquinho sobre a essência. Vamos lá. Muita gente pergunta pra gente como a gente faz o CBTD acontecer, como a gente faz a mágica acontecer. A grande premissa
é a nossa essência do foco no atendimento, foco na equipe. E como a gente faz a seleção da equipe? A nossa equipe são os amarelinhos, eles famosos amarelinhos. A gente já começa a fazer uma seleção com foco na nossa cultura, onde a gente consegue entender se essas pessoas estão conectadas aos nossos valores ou não. E aí depois que essas pessoas não selecionadas, a gente já começa o nosso pré-treinamento. O pessoal começa já a criar um engajamento, criar uma conexão com as nossas chaves principais, com a nossa essência. Então a gente já vai criando um fluxo de troca de mensagem, tendo tarefas para trazer os seus personagens favoritos, para quando chega no dia do treinamento, a gente já tem a conexão feita, né, Adri? É isso aí. E já chega todo mundo com uma energia lá no alto para o nosso treinamento um dia inteirinho focado em cultura, para a gente fazer o CBTD acontecer. O CBTD é assim, e agora a gente vai falar um pouquinho mais do nosso jeitinho assim para vocês. O jeitinho assim partiu das empresas mais amadas e valiosas do mundo. Como que elas fazem para encantar clientes? Então nós trouxemos essa metodologia e aplicamos dentro da BTD e encontramos o nosso jeito de ser, os nossos valores que nós colocamos em 4 palavras fundamentais: acolher, cuidar, inspirar e multiplicar. Então nós treinamos a nossa equipe dizendo que essas são as nossas atitudes que com certeza vão encantar cada participante do CBTD. A gente está aqui para trazer um pouquinho de informação sobre a inclusão de pessoas com deficiência com CBTD, tanto para o time que vai trabalhar, quanto para o time que vai recepcionar os congressistas e as pessoas que vão visitar o CBTD, para que o atendimento seja inclusivo, para que a gente tenha um evento incrível para todo mundo, com acessibilidade, fazendo com que as pessoas se sintam parte, se sintam pertencentes a esse evento que está maravilhoso. E a gamificação é utilizada como estratégia tanto para a seleção como para o treinamento de cultura, né, Dre? É isso, experiência de aprendizagem gamificada. Levando as pessoas, então, para o dia a dia do Congresso, preparando e fazendo com que a gente esteja literalmente prontos para o nosso jeitinho assim, incorporado para fazer o CBTD acontecer. É isso, várias frentes, várias versões, mas para atender um único objetivo, que é falar do nosso assim. É isso aí, gente. CBTD é assim que a gente faz assim, né? E é com muito carinho que a gente prepara, a gente sabe do impacto que gera para as pessoas que participam, né? Por isso que a gente quer um pessoal que não é do mundo de eventos. Então, a gente reconhece assim, eu fico bem, bem contente, bem emocionado com o impacto que a gente vai multiplicando e a gente consegue fazer esse jeitinho assim, ir longe e extravasando os espaços do CBTD. Então, é muito, muito legal de trazer isso. Mas é isso. Valeu, pessoal. Queria falar agora, fica aqui para bater papo, tem os desafios aí do evento. Manda uma bola aí, Thiago. Tem prêmio, Igor. Tem prêmio, tem quiz, tem uns negocinhos bacanas aqui. Vamos lá. Boa, aí sim. Deixa eu botar o QR Code de volta na tela aqui. O pessoal poder entrar. Bota aí, Thiagão. Porque a gente vai fazer agora uma atividade onde a gente botou alguns desafios de como fazer um evento dar certo, e aí vocês vão escolher quais são os desafios, digamos que mais difíceis, né, de dar conta, talvez os mais fáceis ou não tão fáceis assim, e depois o Igor vai falar para a gente qual que é a lista dele, né? Então ele vai dizer qual que é a sequência dele ali de impacto e de dificuldade de cada um dos itens que nós elegemos para colocar aqui na tela.
Essa aqui é surpresa para o Igor também, a gente nem mostrou para ele. Ele vai tá de surpresa para ele também agora aqui. Deixa o pessoal entrar aqui rapidinho. Lembrando que você consegue entrar no EduPulses, né, pelo QR Code, pelo site, né, digitando app.edupulses.io, aí vai digitar o PIN Edu 2023, e eu vou de novo, né, colocar aqui no chat da gente o link, né, para entrar direto também pelo link. Ctrl+V, já está o link ali na tela, para vocês entrarem também, tá? Vou tirar o QR Code agora e vamos ver o que vocês estão colocando já na tela. Ao entrar na tela, você pode movimentar no seu celular, no seu dispositivo, para cima e para baixo, os itens que ali estão, né? E aí a tela vai dando para a gente uma média ponderada de tudo que vocês estão colocando aí dentro no celular de vocês. Gente, mas é difícil escolher, hierarquizar essas coisas. Dá para colocar tudo em primeiro, Thiago? Então, eu tenho certeza, né, que tu olha para ele e diz, cara, tu tá meio que tudo no primeiro lugar aqui, né? Tudo é importante para mim, né? Então, você está vendo, Igor, que só está mexendo embaixo ali, né? A parte de cima, marketing, buscar patrocinadores e logística do evento, continua lá em cima intacto, né? Só a parte de baixo ali que dá uma movimentada até agora. O pessoal tá seguindo o que tá na tela. É. E uma das coisas assim é porque assim, quais os desafios, né? E a hora que eu estava olhando, eu falei assim, não, vou olhar em termos de desafios e não em termos de importância, né? Porque acho que é bom separar e colocar em duas coisas diferentes, né? Porque se for em termos de importância, aí sim a gente precisaria colocar tudo em primeiro, mas os desafios eles vão mudando de cada um. E aí acho que essa questão do atrair bons palestrantes, né? Que está entre quarto e quinto. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma qualidade de palestrante, de conteúdo, que não é um desafio. A gente tem muita gente boa para falar, né? Tanto que eu participo, eu organizo todos os anos a delegação para o Congresso da ATD, que é o maior congresso na área de desenvolvimento do mundo. E o primeiro comentário que sai é assim, gente, o que a gente está fazendo no Brasil, o que a gente fala no Brasil, está alinhado perfeitamente com, e em alguns pontos até melhor do que acontece aqui na TD. Né? Então, dá um orgulhinho bom assim de trabalhar com a qualidade de conteúdo, de palestrantes e de produtores de aprendizagem que a gente tem aqui no Brasil. É sempre muito, muito rico e muito feliz. Né? Legal. Marketing é um grande desafio, né? Gente, eu vou falar assim, uma coisa que a gente sofre na pele. Na verdade, a gente aprendeu a trabalhar a ansiedade organizando eventos, você aprende a trabalhar muito isso, a ansiedade, porque cada vez mais você vai trabalhando com marketing, principalmente quem faz evento aberto, né, como é o CBTD, né, que você depende das inscrições do público para fazer evento, né? O evento corporativo, às vezes o marketing, você precisa fazer o marketing para as pessoas quererem ir, mas às vezes vem uma decisão top-down, a pessoa vai, às vezes não está feliz por ir, aí o marketing é mais para gerar esse engajamento. Mas o desafio nosso do CBTD é fazer as pessoas se inscreverem no evento. Né? E cada vez mais, desde do ano, acho que 2022 foi um exemplo grande, mas esse ano também aconteceu, 60% das inscrições acontecem no último mês de evento. 60%. Cara, isso dá pânico. É um trabalho com ansiedade bem cruel. Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga bom. 60% é muita gente, cara, nos últimos momentos ali. Exatamente. Aí a gente começa a ver a curva, aquele desenho da curva exponencial, né? Ela vem subindo, vem devagar, de repente, sobe. Aí a hora que a gente começa a perceber que está fazendo a inflexão da curva lá, fazer, opa, beleza, agora vai. Que massa. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Igor. Até puxando aqui, eu acho que a nossa próxima atividade é para o pessoal também colocar as perguntas aqui. Eu estava olhando aqui as médias, né? Porque o que acontece? Cada um vai montando o seu esqueminha, quais os seus principais desafios. Você tem uma média aqui de todo mundo que está participando, né? Acabou até ali, ficou a busca por patrocinadores, marketing. Mas a logística, você comentou dos 170 amarelinhos que participam durante os 3 dias de evento e até antes, né, já nos treinamentos, etc.
E são 7.000 pessoas, né? São 3 dias inteiros de evento, né? Cara, como é que é essa logística, a dinâmica disso, né? Você comentou ali de ter gente no metrô, cara. Dá frio na barriga também? Muito, muito. Na verdade, a gente tem os 170 amarelinhos, mas a linha do Asana, né, que é o que a gente usa para organizar, tem mais de 2.000 tarefas. Então é intenso. Então a gente prima, e aí tem a questão, né, tá até em quinto lugar, mas a gente enxerga muito esse encantamento do público muito próximo do marketing. Esse é o nosso marketing, de certa forma, né? A gente gosta de deixar as duas coisas juntas. Então a gente vai criando possibilidades, experiências e vai experimentando ao longo do CBTD, que vai criando um monstrinho logístico interessante, né? Então, quando a gente veio para São Paulo, a gente falou assim, vamos colocar o ônibus no metrô. A gente não tinha mais o ônibus de São Paulo para Santos, vamos colocar o ônibus no metrô. Aí, mas como que as pessoas vão saber lá no metrô Barra Funda onde que eles vão embarcar no ônibus? Então, vamos colocar amarelinho lá, de horário a horário, para as pessoas saírem, identificarem alguém do CBTD. Então, eles ficam com umas mãozinhas, aquelas mãozinhas grandes de EVA, para identificar e para direcionar o público. Você precisa desbloquear o dispositivo. Opa, aqui aqui a Siri acordou aqui. A tecnologia. Então, a gente vai criando detalhezinhos, e aí cria uma tarefa, e como a gente vai viabilizar a tarefa. Por exemplo, amanhã a gente tem uma reunião com toda a equipe, né, desse pós-CBTD, então a gente já deixou essas 2 semanas depois do evento para consolidar, para a gente conseguir tirar todos a maior parte, né, todas, acho que é meio utópico de falar, a maior parte das pendências, e amanhã a gente vai, ainda com a cabeça fresca do pós-CBTD, organizar a experiência do ano que vem. O que funcionou esse ano e vale a pena a gente continuar, o que não funcionou e a gente precisa mudar para o ano que vem. Então, a gente faz uma reunião, vai ser uma reunião o dia inteiro amanhã com a equipe para organizar e já começar a desenhar isso. A gente já começou a receber as avaliações do Congresso, então a gente pega principalmente a parte qualitativa, onde as pessoas relatam e falam sobre a experiência delas, né? Um desafio nessa questão é porque a gente tem boa parte dessas avaliações, elas são mais positivas, mas a gente fica olhando onde que tem nessas positivas pontos de melhoria, né? Uma coisa que já apareceu é espaço de alimentação. Puxa, para aquele volume de pessoas a gente precisa aumentar espaço de alimentação, né? Então a gente está pensando como a gente consegue melhorar isso para o ano que vem, quais são os desafios que aí a gente tem que resolver junto com o centro de convenções. Não depende só da gente, mas mesmo as coisas que não dependem da gente, a gente vai lá e tem que estar junto com o centro de convenções para que eles embarquem nesse nosso jeito de enxergar e de cuidar do evento, que para muitos dos organizadores do centro de convenções, a equipe que a gente interage no centro de convenções, é tudo muito diferente. A gente vem com algumas especificidades, na verdade, diferentes do que eles estão acostumados. Então, até conseguir fazer a engrenagem rodar direito tem um desafio grande ali. E isso com vários fornecedores, né? Então, a gente vai trabalhando e organizando isso com o pessoal. Já está aparecendo aqui as perguntas, né? Isso, está começando a aparecer aí, até incentivar o pessoal a colocar as perguntas. O que vocês gostariam de saber mais do Igor, né? Eu acho que fica mais fácil da gente organizar. Somos mais de 30 pessoas, 35 pessoas aqui. E aí você acabou já respondendo, eu ia escrever aqui, você já respondeu. Eu falei, quanto tempo para organizar um evento do CBTD como foi o de 2023? Aí você falou que já começou a organizar o do ano que vem, pegando aí os pontos de melhoria. Né? É bem isso. Sabe todo mundo fala assim, evite a ressaca, mantenha-se bêbado. É mais ou menos isso do CBTD. O pessoal fala assim, e aí, Igor, já passou a ressaca do CBTD? Eu falo assim, não passa, eu me mantenho bêbado com o CBTD, continuando a pensar CBTD ao longo do ano todo, né? Então, a gente fica sempre
organizando e pensando de olho no que a gente pode trazer em termos de melhoria da experiência para o CBTD, né? Então, e aqui aparece até a primeira pergunta do engajamento, né? Como manter o público engajado. Esse é um desafio. No CBTD, eu acho, inclusive, que ele é um pouco mais simples do que nos eventos online que a gente tem feito, né? O desafio do presencial já engaja, de certa forma, por si só. As pessoas vão lá e estão mais comprometidas, então é mais fácil. E aí, o nosso jeito de propiciar esse engajamento é fazendo o nosso possível, o nosso melhor, para que a experiência seja positiva, né? Então, a gente tem um foco realmente obstinado pela experiência do participante, para que ela seja positiva, e isso vai contagiando as pessoas nessa positividade do evento. Então, a gente gosta muito de acompanhar e criar e cuidar dos mínimos detalhes, seja dos mimos do banheiro, seja do processo de atendimento, da felicidade da nossa equipe, ou do corredor de palmas na saída, no encerramento do CBTD, que também já é bem tradicional. Então, isso gera engajamento, gera esse estado de felicidade, né? Então, esse é o jeito que a gente faz isso no CBTD. Nos eventos online, a gente vai procurando criar mecanismos para que as pessoas se mantenham ativas, continuem. Então, as interações de trazer perguntas, a forma de trazer o conteúdo, talvez fracionar, fazer um modelo mais de conversa, né? De certa forma, como a gente está fazendo aqui, se bem que a hora que eu começo a falar, eu me empolgo e vou falando, mas essas quebras, abrir espaço para as pessoas falarem, sempre gera um pouco de engajamento, né? Vamos lá. Recomenda algum site ou canal para realização de dinâmicas? Olha, aí no CBTD, assim, a gente tem muito conteúdo que fala sobre os processos de dinâmicas e tal, mas em termos de canal, de site, assim, de cabeça não. Tem um pessoal da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos que eu gosto, eles têm um trabalho muito sério, né? E talvez seja um caminho para vocês explorarem, conhecerem as opções e oportunidades que eles trazem. Mas, assim, o espaço de dinâmicas é sempre muito bom você participar, criar repertório, participando de eventos como o CBTD, como outros eventos que existem, que aí você vai conseguindo acompanhar e entender o que acontece, o que funciona, o que foi bom para você, o que vocês curtiram, e aí isso acho que é um caminho interessante de fazer. A terceira pergunta que aparece para mim aqui: quais indicadores você acha importante para avaliar um evento? Bom, o indicador padrão que a gente tem aqui é o NPS, mas o NPS é um número meio que de indicação, né? O quanto que as pessoas estão engajadas com o evento ou estão entusiasmadas com o evento, e elas indicariam para colegas e para amigos. Então, a gente usa o NPS, mas eu não acho que ele seja o mais importante, ele é uma referência, né, que a gente consegue comparar. Eu consigo comparar o NPS do CBTD do ano passado com o NPS do CBTD desse ano. É para isso que esse indicador serve, né? Então, eu consigo avaliar a experiência do meu participante com isso. Não dá para eu comparar o NPS do CBTD desse ano com o CONAR desse ano, ou com o outro evento do mesmo ano. Isso não são pessoas diferentes, são experiências diferentes, são expectativas diferentes. Então, o NPS a gente consegue fazer uma referência para nós mesmos, né? Então, mas é uma referência importante. O que eu gosto de trazer, e aí nas nossas avaliações dos eventos ao longo do ano, do próprio CBTD, é provocar a reflexão do que as pessoas aprenderam que elas vão aplicar, né? Então a gente pede para, puxa, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Eu acho que isso é legal. As pessoas,
reduz um pouco a quantidade de respostas, porque é uma resposta mais reflexiva, né? E às vezes, quando você está fazendo um formulário desse tipo, às vezes não vem, mas são as que a gente investe mais tempo para aprender e para analisar, né? Puxa, o que a pessoa vai aprender, o que foi valioso para ela nesse evento, nesse congresso, né? E no caso do CBTD especificamente, né, o que foi de positivo, né? Quais foram as experiências positivas que eles tiveram e o que eles acham que deveria melhorar e o que não foi de positivo. Então a gente tem uma questão específica do que não foi positivo ao longo do CBTD, né? Porque sempre tem. E aí quando isso aparece, a gente consegue identificar e ajudar a resolver, a tentar solucionar ou minimizar, né, o que acontece. Então, esse é um grande desafio. Por questão do tempo agora, Igor, eu acho que a gente não vai ter tempo de responder todas elas, né? Elas foram ranqueando no topo para a gente responder as que o pessoal mais votou, né? Mas a gente já está em 3 horas e 3 minutos e a gente tem uma coisa importante para passar para a galera ainda, que é a gente vai fazer um quiz e nesse quiz, quem ficar com a gente até o final vai ser premiado, vai ter alguns prêmios aqui no quiz. Né? Quais são os prêmios do quiz, tá? Quem ficar em primeiro lugar, e aí o Igor vai editar, vai dizer para a gente agora um livro que ele indica, tá? Para leitura, né? Que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas, tem a ver com tudo isso. Então o Igor vai indicar um livro e essa pessoa vai ganhar esse livro, mais 30 dias de EduPulses Premium, em primeiro lugar. Depois vai ter o segundo e o terceiro, eles ganham também mais 30 dias de EduPulses Premium, tá? Então essa é a premiação da galera aí. E as perguntas são exatamente, Igor, aquelas que você trouxe de informações para a gente até agora. Vamos ver se o pessoal prestou atenção, então, em tudo que você falou. Não vou dizer que são triviais, mas quem ficou atento aqui na apresentação pode se dar melhor. Bora deixar um minutinho aqui. Eu vou botar tempinho para o pessoal se inscrever. Legal. E assim, eu sei que ficaram algumas perguntas em aberto lá, mas, gente, quem quiser saber um pouco mais, falar sobre o CBTD, quiser marcar uma conversa, manda e-mail para mim, igor@btd.com.br, fácil de achar. Aí a gente vai trocando. É sempre uma alegria falar sobre o CBTD, o evento que a gente faz com tanto carinho aí. É igor@abtd.com.br? Isso, eu vou colocar aqui no chat. Ah, estava colocando já. Acho que é isso aí. Vê se é isso aí mesmo, Igor. Dá uma olhadinha ali. É isso aí. Show de bola. Ô, Pedro, continua aparecendo aquela partezinha cinza do teu... Provavelmente tá com os videozinhos abertos, né? Uhum. E aí aparece a parte cinza aqui em cima dos nomes. Quer que eu compartilhe daqui agora de novo? Vamos ver se vai. Deixa eu tirar aqui, ó. Me avisa se saiu. Senão você assumir. Deixa eu ver aqui. Já assumi. Tá bom. O bom da tecnologia é isso, né? O bate-bola de capa. Isso daí é até uma funcionalidade, hein, Igor, do EduPulse, que a gente consegue permitir co-host também na apresentação do EduPulse. Então, se eventualmente você está fazendo lá uma transmissão, quer que outra pessoa passe os slides, né? Da mesma forma como o Thiago está visualizando ali, eu consigo visualizar aqui também, então a gente pode ter essa troca, né? O que é bem legal quando um está falando, o outro poder assumir o controle também e vice-versa. Eu vou dar mais 30 segundinhos. Tem 32 participantes, mas tem 20 aqui no EduPulses. Eu vou dar só 30 segundinhos, a gente vai começar já o nosso quiz. E aí vão ser, até para facilitar a organização do pessoal que vai participar, vão ser 4 perguntas, tá? Como é que funciona? Essas perguntas vão aparecer aqui na tela que o Thiago está transmitindo, aqui está exibindo, e vai aparecer também no seu celular ou, enfim, no dispositivo onde você estiver respondendo as perguntas. Vão aparecer as perguntas e as alternativas. Para cada pergunta, uma alternativa é certa. Ganha ponto quem acertar a pergunta, mas ganha mais ponto quem for mais rápido, né? Então, assim, os pontos vão, conforme você vai demorando, a quantidade de pontos que você vai ganhar vai diminuindo e, obviamente, né, vão ser 4 perguntas. No final, vai ter o somatório e vai aparecer ali o ranking, né, o pódio, que aí vai ter a premiação aí, que, como o Thiago comentou, primeiro lugar vai ganhar um livro, né, mais um plano premium mensal, e o segundo e terceiro lugar também vão ganhar
plano premium mensal. Então, coloquem o nome de vocês, depois a gente organiza Depois eu pego os a contatos e as identificação, os entregas. contatos, tudo isso, exatamente. Igor, um livro massa, cara, para a galera que está aqui com a gente aqui, falando sobre essa questão, né? Vamos usar aqui como pano de fundo o próprio CBTD, né? Que falou de humanizar, falou de gente, falou de desenvolvimento, falou de tudo isso. O que seria um livro bacana para as pessoas receberem, então, de presente da gente? Poxa, tem tanto... Bom, é um grande desafio. A gente tem, inclusive, toda a última sexta-feira do mês, a gente tem um clube da leitura, junto com o pessoal da Gerabs, que é bem legal também. A gente vai trocando informações e sempre tem alguns livros legais que a gente acaba abordando. Mas eu não vou falar nenhum livro de nenhum encontro do Clube da Leitura. Eu vou falar do último livro que eu li, que foi do Adam Grant, porque eu li o livro para assistir a palestra dele na TD, agora em maio, que é o Pense Novamente, o Think Again. É super legal esse livro dele, vale a pena olhar e pensar nessa abordagem do abrir mão das suas convicções, porque esse é o caminho para a gente poder evoluir enquanto sociedade, né? Então você tem as convicções, mas elas não podem ser tão sólidas que te impeçam de aprender ou de conectar novos aprendizados. Então eu acho que é um livro importante para a gente refletir e ler, né, nesse momento. Tu coloca para a gente ali no chatzinho, então, depois, Igor, para eu lembrar, que daí vai ser o livro da galera que vão receber. Baita sugestão, Igor. Acho que vai motivar o pessoal ainda mais aí na participação desse quiz aí para conseguir esse primeiro lugar. Bora começar, Tiagão? Bora, contigo, Pedrão. Pode passar para frente aí. Opa. Assume o controle da máquina. Bora. Primeira pergunta, pessoal. Qual foi a edição do CBTD em 2023? Essa é fácil, hein? Essa é de graça para vocês. É para começar. Vamos lá. 36, 26, 38 ou 28? 28ª, no caso, né? Vamos lá. 10 segundinhos para responder, 12 segundinhos. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vamos ver. A 38ª edição. Tivemos 8 respostas certas, olha que legal. Pessoal, já tem gente aqui que vai avançar no ranking, ó. Antônio Barbosa em primeiro lugar aí, ó. Meu parente aí, Thiago. Aí, boa, Antônio. Ambiel com 83 e Cláudia com 82 formam aí inicialmente o nosso pódio. Vamos seguir. Segunda pergunta, pessoal. Quantos expositores fizeram parte do CBTD 2023? Isso estava na apresentação também do Igor. 65, 66, 67 ou 68 expositores? 5, 4, 3, 2 e... Opa! Olha, só 5 pessoas acertaram. Teve 6 que foram em 68, hein? Teve pegadinha. Pegadinha. Olha, o Antônio Barbosa não tá largando. Não, seu parente aí, eu acho que pegou algumas informações com você, Thiago. Cláudia assumiu a segunda colocação, Enel Biel em terceira. Pois a Emanuele aí tá chegando ali, próximo ao pódio também, com 62 pontos. Bora para a terceira pergunta. Qual foi o tema do CBTD 2023? Primeira opção, conectar para desenvolver, humanizar e engajar, humanizar para prosperar ou desenvolver para prosperar. Será que facilitou ou dificultou, Igor?
Ixi, acho que isso aí tá fácil, hein, Pedro? E vamos ver. Olha, Olha, bastante gente acertou agora. Agora 6 pessoas Mas foi acertaram. empatadinho ali no humanizar e engajar, o pessoal mistura, né? Dá um tilt às vezes na cabeça. Dá uma misturada aí. Confundiu porque o Igor falou que as palavras-chave ali eram humanizar, engajar, conectar, e aí confundiu aí a galera. Exatamente, a conexão ali estava enganando. Mas olha só que legal, o Antônio não sai da primeira colocação, né? Mas a N subiu uma, Cláudia ali foi para o pódio também, e mais uma parente minha está aqui também, ó, a Sheila Barbosa. Chegando perto também, é isso aí. Bora então para... Essa é a última. Última pergunta, decisora. Quem foi a celebridade que fez a palestra de encerramento no CBTD 2023? Pedro Bial, Thiago Leifert, Zeca Camargo ou Caco Barcelos? Muito bom. No videozinho de entrada, né, Igor? Aparece ele, né? E ó, desses 4 aí, 3 já fizeram plenária no CBTD. Olha só. Cara, o pessoal tava muito ligado, Igor. 9 pessoas acertaram. Acho que foi a que teve o maior número de acertos. Boa. Zeca Camargo, baita palestra lá de encerramento. Muito legal. Contou sobre as viagens dele pelo mundo. Acho que é uma das pessoas que deve ter mais carimbos no passaporte, né? No Brasil. É bem possível, viu? Bem possível, né? Vamos ver como é que ficou o pódio, então. Eniamiel ficou 257 pontos. Cláudio, olha só, coladinho, 259 coladinho, pontos. Hein? Coladinho. E o Antônio não deixou ninguém chegar perto. Não errou nenhuma. É muito bom, Antônio. Parabéns, cara. Parabéns. Aqui. É isso aí. Aluno aplicado. Isso aí, né? Vou tirar uma foto desse pódio aqui também. Também já tirei aqui. Opa, boa. Não ter erro depois a gente fala com a galera. Eu até vou colocar meu WhatsApp aqui já no chat, para os ganhadores falarem comigo. Que massa, muito legal. Parabéns a todos vocês. Thiago vai entrar em contato com a premiação. Sempre bom, né, estar aqui e ver que o evento, a participação, né, e o conteúdo foi bem assimilado, né, Igor? A gente a gente organizou as atividades. Fala aí, Igor. Não, exatamente. Essa é uma forma assim de fazer a provocação, de relembrar o conteúdo, dar uma resumida geral, né? Sabe aquela forma de o que vimos hoje? E aí traz alguns pontos do evento e cria uma dinâmica legal. Tá aí uma das dinâmicas. Perguntaram aí alguma dinâmica, essa é uma ótima para ser usada, né? É verdade. É verdade. Ajuda a reforçar o conteúdo, a validar, né? Por exemplo, né, as dúvidas ali que o Thiago Fernandes até abriu o microfone aqui para comentar sobre o tema, né? Humanizar para prosperar, agora, com certeza, se havia alguma dúvida, quem marcou agora tem certeza ali qual é. Thiago, estamos chegando, né, ao final. Quer assumir para dar as palavras finais? Já vou assumir aqui. Fechar então. Agradecendo a todo o público, né, todo mundo que participou, toda a comunidade, né, de educadores. Né, a gente gosta de acreditar que os EduLovers, né, são educadores na sua essência, ou como gestores, ou como facilitadores, palestrantes, professores, né? Então a gente sempre trabalha nesse processo aí de ensino-aprendizagem, querendo aumentar exatamente isso, a retenção do conhecimento e a atenção para os momentos cruciais que a gente precisa que o conteúdo seja assimilado. Então, obrigado para todos vocês que puderam participar aí com a gente, né? Começamos às 14 horas, então 1 hora e 15 minutos de palestra. Agradecer a você também, Igor, pela disponibilidade, por esse conteúdo riquíssimo, né? Por trazer um tema tão legal aí para debate. Tiagão, com você. Legal. Obrigado, Pedrão. De novo, então, só agradecendo também a participação de todos. Eu costumo dizer que tempo é um recurso muito escasso. Dedicar esse tempo para a gente, cara, é um carinho especial de vocês com a gente.
né? E a gente cada vez mais se esforçando para trazer temas relevantes, pessoas que realmente possam contribuir enquanto conhecimento, enquanto experiência, enquanto troca para esses momentos aqui que são ricos, para que vocês possam levar desse pequeno encontro com a gente, né, boas experiências, bons insights para a vida de vocês. Igor, mais uma vez, cara, muito obrigado pelas palavras, por trazer. Gente, se tiver a oportunidade de falar com um cara que faz, ele está na frente do maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina, gente, né? E ele traz inspirações ainda da ATD, que é nos Estados Unidos. Então, assim, cara, é fantástico conversar com alguém que tem essa experiência, né? Então, isso agrega, para mim, pelo menos, né, muito valor no sentido de poder ter você aqui, Igor, né? Poder conversar pessoalmente contigo, né? Trocar e escutar as tuas preocupações, as tuas ansiedades. A gente também tem ansiedade, né? Também tem as preocupações e ver como é que você dá conta disso com os recursos que você tem, e formar uma equipe que você tem nas mãos é um negócio que é de dar inveja em qualquer pessoa que faz evento no Brasil hoje. Olhar para o que você conquistou e a forma que você faz isso é um modelo de negócio a ser seguido, com certeza. Igor, obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Valeu! Esse episódio do webinar estará lá no nosso site, assim que o Thiago Fernandes, nosso marketing, fazer a edição. Então vai estar disponível para todos vocês, né, e para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade dos Edu Lovers. E eu passo a palavra para o Igor poder se despedir das pessoas, agradecer os amarelinhos que estiveram presentes, que foi bem legal isso, né? Igor, é contigo, cara. Bom, eu que agradeço a oportunidade para falar e realmente, assim, gosto de conversar sobre os eventos, gosto de falar sobre essas experiências, mas também ressaltar que, assim, eu tô junto, não tô à frente, eu tô junto com toda a equipe, que tem uma galera grande fazendo acontecer também, porque tem, como eu falei, né, as 2.000 linhas de tarefas do Asana, não sou eu que faço todas, né? Na verdade, eu faço quase nenhuma dessas tarefas, eu só vou organizando e ajudando o pessoal a cumprir, entregar um evento grandioso. Então, é muito legal poder compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história, um pouco disso. Então, valeu aí, contem sempre comigo. De bola, obrigado, Igor, obrigado, Pedro, Thiago Fernandes, Gabriel da minha equipe que estavam presentes também. Gente, aquele abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Valeu, gente!